Você já ouviu falar de um homem chamado Audie Murphy? Esse homem se alistou na infantaria com 18 anos e participou de 9 missões em vários países da Europa e da África. Ele se tornou o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, por causa da sua bravura e coragem quando estava em combate. Agora, me responde essa pergunta: sabe o que esse soldado e o personagem Rambo têm em comum? David Morrell é o autor do livro First Blood e o personagem principal era ninguém menos do que John Rambo. Só que, para sua surpresa, esse personagem famoso foi baseado na história real de Audie Murphy. Eu aposto que por essa você não esperava e não sabia disso, né? E hoje você vai descobrir que existiram homens tão valentes e violentos quanto esse personagem incrível. Duvida disso? Então vem comigo. Eu sou o Guilherme Marques e conheça agora 6 soldados reais mais fodões do que Rambo. Número 1, Simo Halha. Esse homem era, assim como quase todos na sua cidade, apenas um simples fazendeiro finlandês. Mas, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele precisou servir ao exército para salvar o seu país. Ele era observador e ágil como uma águia. Se espreitava entre a neve e tinha uma mira a longa distância espetacular. Essa foi a principal característica para ter sido conhecido como a Morte Branca. Em pouco mais de 100 dias de guerra, Simo teria executado mais de 700 soldados inimigos, além de ter abatido oficiais russos a mais de 400 metros de distância, mesmo em péssimas condições de tiro por causa da neve. Várias equipes inimigas foram destinadas a encontrá-lo, mas nenhuma sobreviveu. Simo sofreu apenas um disparo em sua história de guerra, e acredite, o tiro pegou na sua cabeça e ele sobreviveu e ainda matou seu atirador. A única consequência disso foi uma deformidade que surgiu no seu rosto. O homem, chamado de A Morte Branca, morreu de causas naturais aos 96 anos de idade no dia 1º de abril de 2002, na Finlândia. Número 2, Yogendra Yadav Singh. O nome dele é um pouco difícil de falar, né? Por isso nós vamos chamá-lo apenas de Yadav. Esse homem fazia parte do batalhão de granadeiros indiano durante um conflito com o Paquistão no ano de 1999. Nessa época, Yadav tinha uma missão muito difícil de cumprir: escalar a Tiger Hill, uma grande montanha coberta de neve, amarrar as cordas no topo para o restante do batalhão subir e atacar as 3 bases dos inimigos. Quando seus colegas já estavam na metade da subida, os inimigos os avistaram e abriram fogo, mas não foi com metralhadoras e nem fuzis, foram com lança-foguetes. Metade do pelotão foi morto, incluindo o comandante, o resto ficou ferido, mas Yadav continuou subindo. Quando ele chegou no topo, um dos bunkers abriu fogo com metralhadoras, e esse soldado indiano, com uma coragem inacreditável, correu em direção aos tiros, pegou uma granada e lançou pela janela do bunker. Prepare-se agora para uma cena digna de filme. Yadav partiu para cima do segundo bunker, foi atingido por alguns tiros e mesmo assim ele matou os 4 homens desse bunker com as próprias mãos. Por sua coragem e bravura, ele foi condecorado com o Paramvir Chakra, o maior reconhecimento militar indiano. Essa medalha só é dada para quem consegue cumprir tarefas quase impossíveis de serem realizadas. Número 3, Jack Churchill. Conheça agora a louca história de John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, mais conhecido por Mad Jack, ou melhor, Jack Louco. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill voluntariou-se para servir os comandos, mesmo sem saber o que era, mas quando soube que teria ações mais perigosas, ele decidiu ir. Em 1941, Churchill aportou na Noruega com a missão de explodir fábricas de óleo e coletar informações. Quando as rampas do seu barco desceram, Churchill surgiu no cais tocando a sua gaita de foles, com um arco e flechas pendurado nas costas e uma espada presa na cintura. Mas para um homem com 4 sobrenomes, não poderia ser uma espada qualquer, né? E sim a enorme Claymore, uma espada escocesa de 2 mãos do século XV. 2 horas após chegar na Noruega, ele já havia feito quase 100 prisioneiros alemães e destruído as fábricas de óleo. Em 1944, ele foi ferido após a explosão de bombas em uma missão e mesmo nesse estado, dizem que ele tocou a sua gaita corajosamente até ser capturado pelos soldados inimigos. Ele foi levado para um campo de concentração, conseguiu fugir cavando um túnel, foi capturado novamente e levado para outro campo. Lá, ele conseguiu realizar uma fuga intrigante. Após uma queda de energia à noite, Jack Louco simplesmente saiu caminhando pelo portão.
Após atravessar os Alpes em uma árdua caminhada e se alimentando de alguns vegetais que encontrou pelo caminho, ele fez contato com uma unidade norte-americana e foi reincorporado à sua unidade britânica. A guerra terminou quando Churchill se preparava para a invasão do Japão, em meados de 1945, e as bombas atacaram Hiroshima e Nagasaki. Uma das suas frases mais conhecidas foi: "Se não fosse por esses malditos norte-americanos, a guerra poderia durar mais 10 anos. Churchill realmente gostava do perigo e da adrenalina, provocada por grandes desafios. Além disso, Jack foi o único soldado britânico a abater um inimigo durante a Segunda Guerra apenas com um arco e flecha. Número 4. Bambagta Gurung. Nascido no Nepal, Bambagta entrou para o exército no começo da Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1945, ele estava junto à 25ª Divisão Indiana e enfrentou um combate pesado contra a divisão japonesa. O problema é que eles não tinham um apoio de artilharia e estavam sob o pesado fogo de metralhadoras dos inimigos. O grupo de Bambagta também estava sob a mira de um sniper japonês escondido em uma árvore. Como era praticamente impossível fazer mira de onde estava protegido, o soldado indiano se arriscou a atirar no sniper em pé. Ele acertou em cheio. Depois ele se levantou de novo e, com a coragem louca, mandou seus homens segui-lo até o topo da colina. Lá, ele jogou 2 granadas em uma trincheira, matando seus 2 ocupantes. Depois, seguiu para outra trincheira e matou 2 inimigos com sua baioneta. A partir daquele momento, o combate se tornou corporal. Sozinho, ele conseguiu matar os ocupantes de mais 2 trincheiras, depois subiu no teto de um bunker e jogou granadas pela abertura. Quando os soldados japoneses saíram de lá, ele os matou com sua kukuri, uma espécie de faca curvada. Dentro do bunker havia ainda um atirador vivo, por isso Bambagta esmagou a cabeça dele com uma pedra, já que não havia espaço suficiente para manejar a sua faca. Apesar de baixas em seu pelotão, ele conseguiu matar 66 japoneses na colina. No dia 5 de março de 1945, Bambagta foi promovido a cabo e condecorado com a mais alta comenda britânica por bravura, a Victoria Cross. Com a sua morte, restaram apenas 11 ganhadores dessa medalha ainda vivos. Número 5. Leonid Rogozov. Imagina só esse cenário. Um médico de uma expedição à Antártida sofre de apendicite aguda, fica gravemente doente e precisa fazer uma cirurgia com urgência para salvar a sua vida. O problema é que ele é o único médico da equipe. O que você faria se estivesse no lugar dele? Morreria de dor ou arriscaria fazer a cirurgia com as próprias mãos? Rogozov não era um soldado exatamente, mas um médico russo que integrava uma expedição soviética na Antártida, com uma equipe de 12 homens para construir uma base militar. Mesmo após finalizarem a missão, o navio para buscá-los demoraria muitos meses e voltar de avião era impossível por causa das tempestades de neve. De acordo com o filho Vladislav, o médico Leonid teria de abrir o seu próprio abdômen para salvar a sua vida, mas não sabia se aquilo era humanamente possível, já que ele não conseguia enxergar nada. Mas ele fez e não fracassou. Após quase 2 horas, ele completou a operação até o último ponto. Antes de descansar, ele explicou aos seus 2 assistentes como lavar os instrumentos cirúrgicos e somente quando tudo estava limpo e organizado, o médico tomou antibióticos e comprimidos para dormir. Rogozov foi recebido como um herói nacional. A sua frase mais conhecida é: "Se você se deparar com uma situação desesperadora, onde a sorte parece conspirar contra você, mesmo que esteja no ambiente mais hostil, não desista, lute pela vida." Número 6. Audie Murphy. É claro que após contar a história desses grandes homens, não poderia deixar de fora a origem da maior inspiração para a criação do personagem John Rambo. Sabe aquela cena do filme Capitão América, quando ele vai se alistar, mas o seu porte físico e a sua altura eram motivos de piada para os outros? Pois é, Audie tentou entrar para a Marinha aos 16 anos com 1,65 m de altura e pesava 49 quilos. Ninguém o levou a sério, então ele foi para a Força Aérea, mas também foi motivo de risada. Por último, o jovem conseguiu entrar para o exército e pouco tempo depois foi enviado para a guerra. Durante a invasão da Itália, ele foi promovido a sargento, pois sabia atirar muito bem. Só que nesse período, ele pegou malária e a sua doença durou quase a guerra inteira. Em 1944, ele e seu grupo foram enviados à França, mas um pelotão de inimigos alemães matou todos os seus companheiros. Audie se enfureceu muito com esse acontecimento e conseguiu matar sozinho todos os soldados desse pelotão. Depois, ele roubou as armas deles e dizimou todos os 2 bunkers e snipers
snipers que se escondiam em um raio de 100 metros. O exército americano aumentou a patente do jovem Audi para comandante após perceberem a sua audácia e sua coragem. Após 6 meses, ele e o seu pelotão com 19 pessoas e alguns tanques M10 foram para uma região na França que estava em um estado muito crítico. De repente, vários soldados alemães surgiram na cidade em um número expressivamente maior. O pelotão de Audi seria dizimado com facilidade, né? Por isso, eles se esconderam e utilizaram os tanques M10 para contra-atacar. A maioria deles foram destruídos rapidamente. Então, Audi correu para a parte traseira de um dos tanques que já estava em chamas e utilizou a metralhadora dele para matar os soldados alemães. Ele permaneceu ali até a munição da arma acabar, correndo o risco de morrer com a explosão do tanque. Por causa da sua coragem, ele recebeu todas as medalhas que o exército tinha. Foram 33 medalhas americanas, 5 da França, uma da Bélgica e a medalha de honra. Hoje existe a sua autobiografia chamada To Hell and Back, traduzida como Fui ao Inferno e Voltei. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!